Jeremias capítulo 34. Vamos fazer a leitura do verso 17 até o verso 22, que diz assim: Portanto, assim diz o Senhor: Vós não me ouvistes a mim, para apregoardes a liberdade, cada um ao seu irmão, e cada um ao seu próximo. Pois eis que eu vos apregou a liberdade, diz o Senhor, para a espada, para a pestilência, para a fome, e farei que sejais espanto a todos os reinos da terra. E entregarei os homens que transgredirem a minha aliança, que não cumpriram as palavras da aliança que fizeram diante de mim, com o bezerro que dividiram em duas partes e passaram por meio das suas porções. A saber, os príncipes de Judá e os príncipes de Jerusalém, os eunucos e os sacerdotes, e todo o povo da terra que passou por meio das porções do bezerro. Entregá-los-ei, digo na mão de seus inimigos e na mão dos que procuram a sua morte. E os cadáveres deles servirão de alimento para as aves dos céus e para os animais da terra. E até o rei Zedequias, rei de Judá, e seus príncipes entregarei na mão de seus inimigos e na mão dos que procuram a sua morte, a saber, na mão do exército do rei de Babilônia, que já se retirou de vós. Eis que eu darei ordem, diz o Senhor, e os farei voltar a esta cidade, e pelejarão contra ela, e a tomarão, e a queimarão a fogo, e as cidades de Judá, porém, em assolação, de sorte que ninguém habite nelas. Vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus, pedimos ao Senhor para essa orientação, através do seu Espírito Santo, para que possamos tanto transmitir quanto ouvir e compreender para aquilo que o Senhor tem a nos dizer. Perdoe as nossas falhas, transgressões, nos ajude, Pai, a entender a sua vontade, para que possamos, Pai, agradar ao Senhor e seguir, Pai, firme em teus caminhos. Que o Senhor esteja nos abrindo entendimento. É em nome de Cristo Jesus que eu oro e agradeço. Amém. Bom, na quarta-feira a última quarta-feira que nós estudamos o livro de Jeremias, nós falamos sobre a quebra de uma aliança. Esse foi o título, a quebra de uma aliança. Hoje, o título é Libertos para cair. Libertos para cair. Vamos recapitular o que nós havíamos estudado. Primeiro, é citado no verso 8 que a palavra do Senhor veio a Jeremias, depois que o rei Zedequias fez aliança com todo o povo que havia em Jerusalém para lhes apregoar a liberdade. Então nós vimos que durante a história da humanidade, durante a história no Antigo Testamento, durante o Novo Testamento, havia muitas formas de servidão, ou muitas formas de escravidão. Nós relembramos lá, quando Paulo fala sobre este assunto na carta de Filemon, mas também nós vimos que, apesar de haverem muitas formas de escravidão, a forma de escravidão, ou melhor dizendo, a palavra significa servo, aqui no nosso texto, ela não é uma forma de servidão como nós vimos ou nos nossos livros de história do Brasil, ou nas histórias da América.
Mas o que nós vimos? Nós vimos que, perante a lei de Moisés, alguém poderia se tornar servo de uma outra pessoa, seja por motivos econômicos, pela pobreza ou pela dívida. Então a pessoa servia, ou seja, ela prestava serviços, assim como nós hoje prestamos serviços a alguém, porque nós precisamos, né, pagar as nossas contas. Então é importante que nós tenhamos em mente que estamos falando de um tipo de servidão diferente. Até mesmo para que aqueles tomados de uma certa descrença queira rebaixar, né, aquilo que o Senhor ensina. Mas o Senhor ensinou que essa servidão, ela seria por 6 anos. Passados 6 anos, essa pessoa deveria ser colocada a forro ou liberto. Ou seja, teria a sua dívida quitada. Este era o ensino de Moisés, que Deus deu através de Moisés. 6 anos trabalhados, depois essa pessoa deveria ser colocada em liberdade. Ou seja, ela não deveria mais nada a ele. E nós vimos também, de forma breve, que a lei de Moisés ela fazia uma defesa com relação aos servos. Primeiro, que o seu senhor não tinha poder sobre o corpo do seu servo. Ele não poderia usar, como por exemplo, de violência. Então, os irmãos estão percebendo que a gente está falando de uma servidão que não é a servidão que a gente comumente vemos nos livros de história, mas o Senhor colocava algumas restrições. Durante a liberdade desse servo, quando ele alcançasse o 7º ano, ele seria colocado em liberdade. Até mesmo aquele servo, ele poderia fazer uma escolha. Se ele amasse de tal maneira o seu senhor e preferisse ficar com o seu senhor, ele deveria, né, ter a sua orelha furada, indicando que ele estava sendo um servo, ou ele seria um servo por boa vontade, porque ele amava o seu senhor. E nós vimos também que o salmista diz que Deus furou a sua orelha, mostrando que o salmista, estava se colocando diante do Senhor como um servo por livre escolha, porque ele amava o seu senhor. Então veja, irmãos, como que um servo poderia escolher ficar com o seu senhor se o seu senhor fosse um carrasco? Então, mais uma vez, veja que nós estamos falando de uma servidão, mas que ela tinha os seus direitos. Isso foi ensinado por Moisés. E o que nós vimos é que durante o reinado de Zedequias, ele apregoa no reino de Judá a liberdade a todos os servos e servas. E aí nós começamos a refletir. Veja que no verso 9 ele diz que cada um despedisse livre o seu servo e cada um a sua serva, hebreu ou hebreia, de maneira que ninguém se fizesse servir deles, sendo judeus seus irmãos, a liberdade aos seus irmãos. E obedeceram todos, aqueles que exerciam liderança, todos os príncipes e todo o povo que havia entrado na aliança, que cada um despedisse livre o seu servo e cada um livre a sua serva, de maneira que não se fizesse mais servir deles. Eles obedeceram e soltaram. Veja que nós estamos falando aqui constantemente. Quantas vezes Deus falou com Judá, falou com os príncipes, falou com os reis, para que eles obedecessem a palavra de Deus? Muitas vezes. Jeremias chega a dizer que Judá
recebeu a palavra dos profetas madrugando, mas eles não ouviram. E aí nós estamos vendo aqui Zedequias, ele apregoando a liberdade em obediência à palavra. O que nos levantou também alguns questionamentos. Porque alguém que tanto desobedeceu ao Senhor, tanto recusou ouvir a voz do Senhor, agora decide obedecer à lei de Deus. Bom, não cabe a nós julgar os corações, mas nós vimos pelo contexto que talvez fosse uma forma de barganha com Deus. Sabe quando nós nos encontramos numa situação difícil diante de Deus? E aí a gente quer negociar com Deus. Bom, então agora eu vou fazer isso para o Senhor me abençoar. Foi uma hipótese que nós colocamos. Outra, que uma vez que o reino estava cercado pelos babilônicos, trazer a liberdade aos servos faria com que eles tivessem um apoio desses que estavam sendo libertos. E assim, aquela cidade seria fortalecida com mais pessoas aliadas. Mas a nossa análise a respeito da obediência feita aqui é uma análise que nós devemos fazer conosco para ver se a nossa obediência ela é duradoura ou não. E geralmente a barganha que os homens fazem com o Senhor, elas não são duradouras. Olha, Senhor, eu vou fazer isso, o Senhor me abençoa. Aí quando você recebe, você esquece aquilo que você falou com o Senhor. Isso é normal do ser humano. E o exemplo também dado é que muitas vezes o homem ele é inconstante naquilo que ele promete. O que fica evidenciado, né, nos períodos eleitorais. Promessas. Mas assim que consegue o poder, as promessas elas mudam. Não foi bem isso que eu disse, não foi bem assim, você entendeu errado. Veja que nós vimos também que no verso 11, mas depois se arrependeram. Foi rápido, a mesma velocidade que eles tiveram para apregoar a liberdade, foi a mesma velocidade que eles voltaram atrás. Eles voltaram na aliança que eles fizeram, por isso que o tema da mensagem foi a quebra da aliança. E aí o Senhor faz um relato. Olha, lembrem-se do que foi dito em Moisés. Vocês um dia foram escravos, agora vocês são livres. Vocês devem obedecer à lei e dar liberdade. Ou seja, como se fosse o perdão da dívida após 6 anos. Mas eles não fizeram isso. Eles mudaram de ideia. Veja, eu digo que quando a gente olha para o Antigo Testamento, a gente tem que olhar para o Antigo Testamento não com um ar de superioridade. Mas a gente tem que olhar como um espelho que reflete a nós mesmos. Porque quantas vezes você fez, ou eu, fizemos promessas com Deus e nós voltamos atrás. Estamos chegando no final do ano e aí nós fazemos planos, vamos servir a Deus melhor, eu vou ajudar na obra do Senhor, eu vou contribuir mais, e aí você faz essa aliança. Aí o ano vira e aí você esquece tudo que você falou. Então devemos olhar para a palavra como um espelho que reflete as ações humanas. Tudo que dantes foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Verso 17 diz: portanto, assim diz o Senhor,
Vós não me ouvistes a mim, para apregoardes a liberdade, cada um seu irmão e cada um seu próximo. Vós não me ouvistes. A característica de Judá era não ouvir a Deus. Será que nós somos diferentes? A nossa dificuldade de ouvir a Deus? Eu digo que tudo aquilo que a gente faz na vida, a gente deve buscar o Senhor e ouvir o que Ele tem a nos dizer. E quantas vezes o que Ele diz é contrário ao que nós queremos? E aí, nós seguimos o nosso próprio caminho ou nós ouvimos a Deus? Eles não ouviram a Deus. Veja, eles tinham praticado, mas logo depois se arrependeram. Uma das características de que você realmente está no caminho certo é a sua constância naquilo que você tem de propósito com o Senhor. Eles não tinham a constância. Tanto que fizeram como desfizeram. Ainda no texto diz: pois eis que eu vos apregou liberdade, diz o Senhor, para a espada, para a pestilência, para a fome, e farei que sejais espanto a todos os reinos da terra. Libertos para cair é o tema. Porque uma vez que o homem não quer estar debaixo da autoridade do Senhor, o Senhor deixa ele livre para que ele siga o seu próprio caminho. Irmãos, aquele que escolhe seguir o seu próprio caminho, ele está liberto, mas não para prosperar. Ele está liberto para cair. Às vezes eu vejo coisas na sociedade, por exemplo, na sociedade, no mundo como um todo, onde às vezes uma lei humana é estabelecida que favorece o pecado. E o que as pessoas fazem? Saem às ruas para comemorarem. Você que ainda não conhece ao Senhor Jesus e que já tem ouvido a palavra de Deus te chamar para servi-lo, talvez você tenha já usado desculpas. Eu vou para a igreja para ser escravizado? O crente não pode fazer nada. O crente não deve fazer nada que desagrada ao Senhor. Mas servir ao Senhor não é estar livre dos pecados para fazer a vontade de Deus. E ao fazer a vontade de Deus, o homem ele é feliz, porque ele cumpre o propósito pelo qual ele foi criado. Quando o homem deixa de cumprir o propósito pelo qual ele foi criado, ele se torna infeliz. E o seu destino é a ruína. E o Senhor diz, já que vocês não apregoaram a liberdade aos irmãos, ou seja, visto que vocês não quiseram ouvir a minha voz e se submeterem à minha palavra, então eu apregou liberdade a vocês. Só que a liberdade que eu apregou a vocês é a liberdade para que vocês andem nos seus próprios caminhos e arquem com as consequências.
teriam a liberdade, diz o Senhor, para a espada. Não é da espada. Você é livre da espada. Você é livre da fome. Não. Você é livre para a espada. Para a espada. Para a pestilência. Para a fome. A sociedade, ela é um reflexo do seu relacionamento com Deus. E nós vemos a sociedade indo de mal a pior. Mas se consideram livres. São livres para andar nos seus próprios caminhos. Judá estava livre para seguir o seu caminho. É como a emancipação. Quando alguém que ainda não tem a idade necessária para arcar com as consequências, para responder civilmente, então essa pessoa pode ser emancipada dos seus pais, esse menor de idade, inclusive para casar. A partir da emancipação, este emancipado vai arcar com as consequências, vai arcar com as suas decisões. E aqui era como uma emancipação. O Senhor estava deixando eles livres para arcarem com as suas consequências. Ou o homem acha que vai pecar, vai rejeitar o Senhor e vai ficar impune. Ou você acha que você vai rejeitar o Senhor e no dia do juízo final, Deus vai dar um tapinha nas suas costas. Arcará com as suas consequências. Verso 18. Entregarei os homens que transgrediram a minha aliança, que não cumpriram as palavras da aliança, que fizeram diante de mim como bezerro, que dividiram em duas partes e passaram pelo meio das suas porções. O Senhor os deixa livres e o Senhor diz: entregarei os homens que transgrediram a minha aliança. Você faz uma aliança com alguém e você não cumpre a aliança, você arca com as consequências. Eles transgrediram a aliança que fizeram com o Senhor. Eles não cumpriram as palavras da aliança que fizeram diante de mim. Irmãos, aqui era a aliança do povo de Judá, do povo de Israel com Deus, diante das suas leis. Mas quando nós nos convertemos e quando nós professamos publicamente a nossa fé e quando nós somos batizados, o que você está fazendo? Uma aliança com Deus. O povo quebrou a aliança que ele fez. E é dito aqui que essa aliança quebrada, eles fizeram essa aliança diante de mim com o bezerro, que dividiram em duas partes e passaram pelo meio das suas porções. Quando nós vamos em Gênesis, em Abraão, como eles selavam a aliança? Partiam o animal ao meio e faziam a sua aliança. Também outros povos tinham esse costume,
Mas no caso de Abraão, aliança com Deus. É dito que eles fizeram essa aliança como se fosse um ritual. Olha o verso 15. E vós havíeis hoje arrependido, e fizeste o que era reto aos meus olhos, apregoando liberdade cada um ao seu próximo. Então eles obedeceram. E fizeste diante de mim uma aliança, onde? Na casa que se chama pelo meu nome. Verso 16. Mudaste, porém, e profanaste o meu nome. Por que profanou o nome do Senhor? Porque cometeu um perjúrio. Havia jurado diante do Senhor e não fez. Por isso, irmãos, não devemos fazer juramentos. Jurar diante de Deus, eu juro. Aqui eles quebraram, cometeram perjúrio. Profanaram o nome de Deus e fizeram voltar a cada um o seu servo e cada um a sua serva, os quais já tinhas despedido os libertos, voltaram na decisão. Então, a ligação do verso 18 com o verso 15. Fizeram isso diante do Senhor, na presença do Senhor, esse juramento, essa aliança. E eles quebraram. Verso 19. A saber, os príncipes de Judá. Vamos voltar no verso 18, começo. E entregarei os homens que transgrediram a minha aliança. Eu entregarei os homens que transgrediram a minha aliança. Verso 19. A saber, quem? Quem transgrediu a aliança? Quais homens transgrediram a aliança? Os príncipes de Judá, aqueles que assumiam a posição de governança, os príncipes de Jerusalém, os eunucos, os sacerdotes, a ala religiosa e todo o povo da terra que passou por meio das porções do bezerro. O Senhor, ele não olha a posição das pessoas. Se um rei desobedece, se o príncipe desobedece, se o religioso desobedece, se o povo desobedece, a consequência é a mesma. A justiça humana, ela dá os seus jeitinhos para limpar a ficha de alguns. Mas a justiça de Deus não tem jeitinho. O homem não pode dar um jeitinho. O homem não pode alegar diante do Senhor a sua posição. Porque eu sou uma autoridade. Porque eu sou alguém respeitado. Porque eu tenho dinheiro. Porque eu tenho fama. Não importa. Todos que desobedeceram e quebraram a aliança seriam entregues. Todo o povo da terra que passou por meio das porções, todos que fizeram o juramento. Verso 20. Entregá-los-ei. Entregá-los-ei quem? Deus entregará aqueles homens que transgrediram. Quais homens? Toda a classe de homens. Independente da sua posição. Entregá-los-ei, digo, nas mãos de seus inimigos e nas mãos dos que procuram a sua morte, e os cadáveres deles servirão de alimento para as aves dos céus e para os animais da terra.
libertos para cair. Eles estavam livres. Lendo aqui rapidamente Romanos, capítulo 1, do verso 16 em diante, diz, ou do verso 18 em diante, diz que porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade em injustiça. E aí ele segue, dizendo que o homem não quis conhecer Deus como Deus. Apesar de Deus ter se manifestado a eles. E aí ele segue dizendo, 21, porquanto tendo conhecido a Deus, apesar de terem recebido a revelação de Deus, eles não glorificaram como Deus. Não glorificaram Deus como Deus, nem lhe deram graças. E aí é dito, antes em seus discursos se desvaneceram, o seu coração insensato se obscureceu, a sua razão se tornou obscura. E aí, por terem rejeitado o Senhor, a sua mente se torna obscurecida. E aí o verso 23 diz que eles mudam a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem incorruptível. Como se Deus pudesse ser representado em uma escultura feita por mãos dos homens. E também assemelharam a Deus como os animais, aves, quadrúpedes e répteis. E aí o verso 24 diz, por isso também Deus os entregou às suas concupiscências de seus corações. Deus os entregou aos desejos dos seus corações. Verso 26. Por isso, porque não quiseram reconhecer a Deus como Deus, Deus os entrega aos desejos dos seus próprios corações. Verso 26. Deus os abandonou às suas paixões. E verso 28. E como eles não se importaram em terem o conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso. Os homens que rejeitam o Senhor são entregues, são livres para andarem nos seus próprios caminhos. E o seu caminho leva à destruição. O verso 20 diz que Deus os entregou àqueles que procuravam a sua morte. E os cadáveres deles, eles seriam mortos por aqueles que procuravam a sua morte. Quem procurava a morte deles? Nabucodonosor, a Babilônia. Tudo, quando alguém morre, o que se deseja é o seu sepultamento. É o mínimo que pode ser feito para aquele que morre. E aqui é dito que nem isso eles teriam, um sepultamento. Por isso é dito que os cadáveres deles servirão de alimento para as aves, ficariam expostos, sem o sepultamento. Ficariam expostos para os animais da terra. Verso 21. E até o rei Zedequias, rei de Judá e seus príncipes, entregarei na mão de seus inimigos. O rei não escapa. As autoridades não escapam. Muitos querem ou desejam autoridade porque acreditam que, sendo autoridade, podem estar acima da lei. Dos homens pode ser, mas acima da lei de Deus, jamais. Os príncipes e o rei Zedequias entregarei na mão de seus inimigos e na mão dos que procuram a sua morte. A saber, na mão do exército do rei da Babilônia, que vos já se retirou de vós.
O capítulo 37, verso 5 diz: o exército de Faraó saíra do Egito, e quando os caldeus, os babilônicos, que tinham saído de Jerusalém, ouviram essa notícia e retiraram-se de Jerusalém. Então, veja o que é dito aqui no capítulo 37. Nabucodonosor, através do seu exército, cercava Jerusalém. Judá, ao invés de confiar em Deus, desprezaram a voz de Deus. E aí eles começaram a colocar a confiança em outros reinos, o que inclui o Egito. O Egito sobe até Jerusalém como um socorro para Judá. E aí os caldeus se retiram. Verso 6. Então veio a Jeremias, o profeta, a palavra do Senhor, dizendo, verso 7. Assim diz o Senhor, Deus de Israel: assim direis ao rei de Judá, que vos enviou a mim para me consultar. Eis que o exército de Faraó, que saiu em vosso socorro, voltará para a sua terra no Egito. Verso 8. E voltarão os caldeus e pelejarão contra esta cidade, e a tomarão e a queimarão a fogo. Vamos voltar ao nosso capítulo 34, verso 21. É dito que Deus entregaria o rei Zedequias e os príncipes na mão dos seus inimigos, na mão dos que procuram sua morte, a saber, quem? Na mão do exército do rei da Babilônia, que já se retirou de vós. Por que eles haviam se retirado? Porque o Egito estava chegando. Verso 22. Eis que eu darei ordem, diz o Senhor, e os farei voltar a essa cidade. Quem vai voltar? Os babilônicos. Vejam a semelhança desse texto com o capítulo 37. Farei eles voltarem a essa cidade, pelejarão contra ela, e a tomarão e a queimarão a fogo, e as cidades de Judá, porém, em assolação, de sorte que ninguém habite nelas, até que ela se torne uma terra inabitável. Palavra do Senhor. O homem vai rejeitar aquilo que Deus diz. Deus vai deixá-los livres para fazerem aquilo que eles desejam. Aquilo que eles desejam só causará mal para eles mesmos. Eles encontrarão à sua frente a destruição. Ele poderá até buscar auxílio em outras coisas, mas no final, ninguém fugirá da justiça de Deus. Os homens estão preocupados com asteroides que podem chocar na Terra, mandam sondas. Irmãos, os homens constroem prédios com sistemas anti-terremoto, constroem bunkers, mas Apocalipse diz que virá um dia que os homens tentarão se esconder da ira de Deus, mas eles não vão conseguir fugir. Por isso, a mensagem que nós levamos hoje, a aliança feita com Deus e a fidelidade a essa aliança nos leva à bênção. A quebra da aliança nos leva a andar pelos nossos caminhos, que nos conduzem à destruição. Não há como o homem fugir da justiça divina. E por isso, todos os homens são convocados a se renderem ao Senhor, a se colocarem diante do Senhor e falarem:
Eu quero ser o seu servo. O seu servo, como o salmista falou. Eu quero ser o seu servo por livre vontade. Eu quero ser o seu servo para sempre. Busque ao Senhor enquanto se pode achar. Invoque a Ele enquanto Ele está perto. Amém? Que Deus abençoe a sua palavra.